técnica fica tudo doida, tá? Então tem que relembrar. Ai, ai. Bom, vamos lá. Tá gravando, tudo ok, né? Então aqui nós temos 2 lançamentos para o Pro, a máscara de cisteamina, ela veio com esse nome, com essa textura em máscara, justamente para até favorecer melhor a atuação da cisteamina, da permeação da cisteamina, e ela tem uma densidade, né? O veículo dela é um pouco mais denso, por isso que ela veio nessa proposta de máscara. E uma máscara seladora, ou seja, quando nós usamos o termo máscara seladora para o profissional, ele já entende que é uma máscara que vai finalizar e vai ficar ali na pele por algumas horas. Tá? Já usamos esse discurso na máscara de vitamina C, na Beta Calme, né, na Yellow Mask, que são máscaras que não são prejudiciais para eu deixar ali um tempo ali na pele e elas não possuem o potencial comedogênico, tá? Então a máscara de cisteamina, nós precisamos, tá, deste tempo de ação, porque a cisteamina, gente, ela demora um pouquinho para permear. Então, por isso que de uma grande informação para o seu profissional, que não é aplicar e já tirar imediatamente, igual um ácido queratolítico, igual um glucopil, fase 1, fase 2, tá? Então, aqui a gente tem um produto com um viés mais despigmentante, nós temos ativos renovadores, mas por conta dessa lentidão da permeação da cisteamina, por isso que nós precisamos desse tempo de ação, que vai variar de sensibilidade, vai variar de espessura de pele, de como essa pele foi previamente preparada, tá? E a gente vai discutir um pouquinho por quê. A nossa orientação é de 15 minutos até 2 horas. Mas como que a gente vai ensinar o profissional realmente a entender qual que é esse tempo ideal, né, para deixar a máscara de cisteamina? E nós temos o gel de cisteamina, como uso home care. Não adianta nós entrarmos, né, com essa estratégia em cabine se o próprio o paciente ele não tem essa disciplina de Olhando, utilizar Oriente, sei ativos lá, tá mexendo. despigmentantes. Entregar lá na Skips, Naila. Pessoal, eu Aí só vou fala pedir para comigo que vocês chegar lá, fecharem o parece que não áudio. pode deixar lá no caixa, tem que mandar chamar a mulher. Pessoal, tá com o áudio aberto. Acho que é de Marília. Pessoal, só peço para tomarem cuidado, tá, gente? Porque aí às vezes eu acabo me perdendo aqui, tá? Então, essa disciplina é constante, tá? E qual que é uma estratégia que eu estou usando muito aqui para a gente vender a linha ADC, que é a nossa antiga família de tratamentos integrados? Hoje nós vamos ter, né, essa linha com o nome ADC Pro, até para trazer esse ar, né, de uma linha exclusiva para o profissional. E são tratamentos, né, integrados, ou seja, são tratamentos que o nosso P&D pensou de uma forma estratégica de trazer ativos que são compatíveis com os ativos usados em cabine, tá? Então a sinergia vai acontecer de uma forma muito mais efetiva quando ela está usando os mesmos ativos diariamente junto com o de cabine, tá? Então é uma estratégia que eu gosto muito de utilizar. Eu aconselho vocês também a utilizarem, porque às vezes o nosso profissional fala, mas por que que eu tenho que indicar o gel de cisteamina e não posso indicar o da farmácia, não posso indicar o manipulado? Porque aqui nós trouxemos, além de, né, de toda a combinação e sinergia entre ativos despigmentantes da fórmula, esses ativos também são sinérgicos aos ativos utilizados em cabine, tá? Então é um ótimo argumento para a gente vender o nosso tratamento integrado, neste caso aqui é o ADC Pro, é o primeiro, né? É o primeiro aí, já sair com o logotipo da Adicos Pro, e em breve virão todos os outros aí com essa nova proposta. Aqui, eu vou falar um pouquinho, gente, de uma parte mais técnica da fisiopatologia, do melasma. Por quê? Esse produto
ele vai ser muito direcionado para o melasma. Nós vimos que no quartzo peel nós tivemos que retroceder um pouco a comunicação, por quê? Não que o quartzo peel seja contraindicado, tá? Para melasma. Porém, não tem como, tá? Eu realizar um procedimento como um resurfacing, um peeling descamativo numa pele dessas, sem o gerenciamento de pele. Então, a gente depende muito da expertise do profissional. E aí, o que estava acontecendo, o profissional que nunca tratou, né, um melasma, foi lá, colocou o paciente na maca e fez o peeling, quartzo peel com tudo. Aí é óbvio que um processo inflamatório sem um gerenciamento de pele, o que que vai acontecer? O quartzo peel vai ter um efeito rebote do melanócito, tá? Então, nós trouxemos uma outra proposta, já que a gente tem aqui uma grande incidência, né, de melasma, até porque as pessoas estão cada vez mais tempo, né, na frente de monitores, radiações, né, diversas, não é só mais o VA e o VB. Hoje nós temos a luz branca, a luz azul de monitores, né? Então hoje a gente tem aí uma crescente enorme do surgimento, né, de melasma, tá? E pensando aqui, qual que é o impacto psicossocial do melasma nas mulheres e nos homens que têm aí já é uma menor incidência, mas eles também possuem, tá? A mulher, por conta do ciclo hormonal, tudo vai favorecê-la a ter esse quadro aí de melasma. Então, a gente sabe que mexe com a autoestima, com a confiança, com a qualidade de vida, o estigma social, né? Então, a gente tem aquele preconceito, né? A gente acaba julgando aquela paciente, às vezes, que tem melasma como um desleixo. E não necessariamente é um desleixo, muito pelo contrário. Nós, profissionais de estética, lidamos com um desafio enorme, porque melasma, quando a gente fala de melanócito em si, é uma célula muito complexa. Nós temos vários pontos gatilhos que ativam aí a produção de melanina, tá? Então aqui a gente já tem um paciente recorrente na clínica de estética. Então, seus profissionais, pessoal, que vocês têm aí na carteira de vocês, com certeza eles têm pacientes contínuos, né, que estão ali frequentemente na clínica para buscar clareamento, tá? E aí agora nós vamos trazer uma proposta efetiva, segura, com resultados graduais, porém prolongados, tá? E é isso que nós vamos falar aqui ao longo do nosso treinamento. Aqui eu trouxe, tá, até, gente, um artigo relacionado a uma pesquisa de um setor de psicologia com mulheres de melasma, e realmente, né, eu tenho uma paciente aqui, gente, vou contar aqui para você, uma das voluntárias, que ela dorme de maquiagem para o marido não visualizar o melasma dela. Então, olha só, a preocupação, ela não vive, né? É porque é o tempo todo lá retocando a maquiagem para que as pessoas, e nem o próprio marido, até no momento dela de descanso, ela não consegue ter essa paz. Tá? Então, olha só para vocês terem uma noção de quanto essa disfunção estética, tá? Atrapalha a vida das pessoas, tá? E aqui fazendo uma breve, tá? Revisão de como acontece esse estímulo de produção de melanina, tá? Então aqui nós temos gerentes e temos técnicas que já têm esse conhecimento mais aprofundado. Mas é importante a gente falar que o primeiro estímulo para a produção da melanina acontece com a exposição do VA-UVB e outras radiações. Os nossos queratinócitos, que são as nossas células superficiais da pele, elas são células extremamente sensíveis, tá? Porque ela tem ali, ela está na linha de frente, ela que recebe as maiores agressões e ela tem a responsabilidade de conferir proteção, resistência para a nossa pele. Então, quando ela começa a receber muitas radiações, estímulos externos, ela grita, ela fala: Nossa, estou precisando de ajuda aqui, não estou dando conta de lidar com essa radiação.
Então, o melanócito, gente, ele tem uma ligação direta com o melanócito, tá? Então, o melanócito, ele recebe essa informação que o queratinócito está sofrendo e ele fala, nossa, preciso ajudar os meus colegas. E aí ele começa a produzir melanina. Então, a melanina, gente, é uma proteína é, de proteção, tá? Ela é uma proteína de proteção. A quantidade, né, da produção desse pigmento vai depender da nossa genética, né, dos fototipos. Então, fototipos mais claros, esse pigmento ele é mais claro em menor quantidade. Se eu tenho uma genética proveniente de fototipos mais altos, que se bronzeiam, aí eu tenho uma produção maior desse pigmento, por isso que nós temos tons diferentes, tá? Mas de toda forma, a nossa melanina, eu falo que ele é o nosso fotoprotetor endógeno, ou seja, a queratinócito sentiu ali uma agressão por conta de radiação, ele vai mandar informações lá para o melanócito, e aí o que que acontece? O melanócito começa a produzir melanina ali em excesso, tá? E nós temos uma comunicação, a gente vai ter um slide só falando disso. O queratinócito, ele também manda informação lá para o fibroblasto. O fibroblasto manda uma informação lá para o melanócito. Até porque a radiação também penetra ali e tenta destruir as proteínas da derme, fibroblastos. Então, todas as células ali começam a pedir ajuda para esse melanócito. E aí, nós temos um grande estímulo, né, para esse melanócito, porque ele quer realmente proteger todo mundo, tá? Então, aqui é só para a gente relembrar aqui como que funciona o estímulo exacerbado desse melanócito. Na verdade, ele quer realmente ajudar e ele acaba hiperpigmentando aí de forma exacerbada. Aqui, fisiopatologia do melasma, né? Aqui, gente, fala um pouco mais de melasma, porque as hiperpigmentações, melanoses solares, manchas pós-inflamatórias, manchas pós-acne, manchas pós-esclerodermia, manchas de origens vasculares, nós vamos conversar um pouquinho mais adiante, tá? Mas pensando no melasma, que é uma hiperpigmentação crônica, ela já tem aí uma característica com uma pigmentação mais acastanhada, uma pigmentação mais escurecida do que ao redor das manchas, ao redor da área íntegra, tá? Da pele sã ali. E a gente vai entender o porquê que a gente tem um pigmento muito mais intenso na área do melasma, tá? Eles têm contornos irregulares, geralmente é região bilateral, então eu tenho o melasma é bem característico nos ambos os lados, né, da face, por exemplo, e áreas onde eu tenho a minha proeminência óssea mais evidente. Então, são áreas mais altas da minha face. Então, aqui, região zigomática, região nasal, região frontal, perto aqui da glabela, que são áreas mais protusas e aí recebe maior incidência solar ali, tá? Mas não descarta melasma em colo, tá? Melasmas na área corporal. Então, a gente tem realmente uma disfunção estética patológica com uma hiperatividade de forma crônica, tá? E o que que acontece aqui? Por que que a gente tem como um grande desafio no melasma, pensando na despigmentação e também rejuvenescimento? Isso aqui me abre portas para trabalhar com outros produtos da linha, tá? Então, aqui, gente, para vocês que querem já complementar, encadear as vendas, é interessante você ter esse conhecimento, tá? Por quê? Quando a gente tem um melanócito, que ele fica ali, né, sobre uma membrana, ele fica na epiderme, e tem uma membrana que segura ele. Essa membrana, ela é formada por colágeno do tipo 4 e 7. E essa membrana, pessoal, ele
né? Ele simplesmente perde essas fibras e ele se rompe. E esse melanócito, ele acaba caindo para a derme. E aí eu tenho um grande problema, porque se o melanócito ele cai ali para a derme, ele começa a produzir pigmento, tá? Pigmentos ali para a derme. E aí a minha mancha se torna muito mais difícil, tá? Para a gente conseguir esse clareamento. Como que a gente previne ou melhora essa situação? Trabalhando o microcolágeno. Poxa, onde eu tenho microcolágeno? Máscara de vitamina C, colagenic, tá? Posso entrar com a niacinamida também, porque ela tem uma associação com peptídeos procolágeno. Então, eu tenho que reestruturar essa membrana para que esse melanócito, gente, ele fique na epiderme, que é realmente a camada em que ele precisa proteger, tá? Porque senão tudo vai ficar muito mais complicado. Eu trouxe um desses efeitos, obstáculos, né, do nosso melasma, porque a gente tem aqui ativos tão importantes para trabalhar fortalecimento de membrana basal. Tá? Então, aqui, ó, já anota esses produtinhos para você ensinar o seu profissional, dar essa dica para o seu profissional, que além dos tratamentos despigmentantes, por que não fazer né, o tratamento complementar de rejuvenescimento, principalmente na membrana basal, tá? Os mastócitos, isso é muito importante, tá? Porque no melasma nós identificamos a existência de uma grande quantidade de mastócitos, o que me determina que eu tenho um tecido muito mais inflamado. E esse é um tema, gente, que a gente vai falar muito aqui no melasma, tá? E a inflamação gera muitos radicais livres. Por isso que nós temos uma grande sinergia da cisteamina com a glutationa também combatendo radicais livres e, por consequência, diminuindo o processo inflamatório crônico dessas regiões de melasma, tá? Então, a gente tem aqui o aumento da densidade dérmica devido a essa grande inflamação. Nós temos mastócitos liberando histamina, o que estimula a proliferação de melanócitos. A gente não quer mais melanócito, gente, produzindo pigmento. A gente quer modular ele, tá? Para que ele fique calminho e produza menos pigmento, tá? Então, sem contar que o excesso de mastócitos também leva à degradação da nossa matriz extracelular. Ou seja, dentro da minha região ali, né, acometida por melasma, eu já tenho um envelhecimento precoce, tá? Por isso que eu falo, todo tratamento de melasma tem que se vir acompanhado com tratamentos que são estimuladores de colágeno, porque a gente precisa fortalecer a derme e a junção dermo-epidérmica para a gente conseguir um verdadeiro tratamento, né, dessa região de melasma. Outro ponto importante é a senescência. Aqui eu não vou perder muito tempo, porque vocês estão cansados de escutar sobre senescência com a niacinamida. Porém, a gente também tem a senescência do melanócito, que pode estar contribuindo por hiperpigmentações irregulares da nossa pele e também complementando aí, potencializando essa hiperpigmentação negativa do melasma. Tá? Então, a gente tem uma disfunção dos melanossomas, tá? Então, o que leva a esse acúmulo de pigmentos ali nas nossas células. Nós temos aqui danos ao DNA dos queratinócitos, que, né, ativa mais ainda a cascata, né, da formação aí de melanina. Então, os melanócitos, quando eles estão senescentes, eles também atrapalham e pioram essa hiperpigmentação de uma forma geral. Então, se eu pegar uma paciente, né, com uma senhora que tem manchas, pode ter certeza que eu tenho um melanócito senescente também ali piorando essa pigmentação. Mas calma, porque a gente já sabe que quem trata a senescência, a senoterapia, é a niacinamida. Então, eu posso fazer conjugados, sessões de nossa vitamina, perdão, de niacinamida com
Sessões de cisteamina? Pode, a gente pode fazer ali aquela associação entre protocolos. A gente não faz no mesmo dia porque a cisteamina ela pode irritar um pouco a pele. Então a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente vai indicar para fazer esse compor esse protocolo, tá? Mas a gente nada impede de na mesma semana fazer um tratamento de senoterapia tópica, né, com o nosso protocolo da niacinamida 20%, nosso creme de niacinamida 10, e ao mesmo tempo fazer durante a semana o nosso protocolo Sistemax Pro Melão, tá? Que é o nosso lançamento, é um protocolo de lançamento. Aqui, gente, ó, rapidinho também, olha, o nosso melanócito, quando ele está né, senescente, ele não é santo, não. Muito pelo contrário, ele começa a produzir um marcador P16, que é um acelerador do envelhecimento. Então, imagina, você lá colocando um monte de despigmentante e não tratando o melanócito senescente. Ele dá risada da tua cara. Ele fala assim: ah, ela tá colocando aqui ácido cólico, ácido nexâmico, mas eu tô aqui, ó, só liberando o P16. Vou envelhecendo todo mundo aqui. Tá? Então, a gente tem que trazer essa estratégia de senescência junto com o nosso clareamento, tá? Com a cisteamina, para a gente garantir realmente uma efetividade. A gente tem que pensar que o nosso melanócito, ele é adaptativo, né? Então, ele é muito esperto. Se tá cortando uma via aqui, ó, ele começa a despertar outra via para receber esse estímulo para a melanogênese, porque a função dele é produzir melanina para proteger a nossa pele, tá? E dentro, né, do nosso lançamento, nós também colocamos a niacinamida para ajudar nesse processo, tá? O crosstalk, gente, eu falo muito dessa comunicação entre células, né? Vocês técnicas é um termo muito abordado hoje nos congressos, tá? Então não deixem de falar que as nossas células, elas se comunicam tanto, tá? Que o nosso melanócito, ele tem diversos receptores, tá? E eu falo que o nosso melanócito, gente, ele tem ali receptores que é como se fosse um interfone, tá? Vou fazer aqui uma analogia para ficar mais fácil para quem não é técnico, tá? E aí o queratinócito, ele manda sinalizadores, ele manda lá um recado, esse receptor lá do melanócito, que é o interfone, ele pega, entende a mensagem, e aí o que acontece? Ele manda a mensagem para o núcleo. Ele vai falar: olha, queratinócito está sofrendo, tem que acelerar a produção de melanina. Tá? Então, esse efeito, gente, ele é muito rápido. Então, a gente tem que cortar essas comunicações o quanto antes para a gente não estimular o melanócito, tá? Que esse é o grande intuito aqui da maior parte dos nossos despigmentantes, tá? Então, aqui, ó, só para representar todas as células e estruturas da nossa pele vão pedir ajuda lá para o melanócito. Então, tem os próprios queratinócitos, as células senescentes, fibroblastos, mastócitos, células vasculares, sebócitos, até mesmo as fibras proteicas, né? Começa a ter a degradação e aí o nosso fibroblasto avisa lá o melanócito, ó, preciso de pigmento para, né, bloquear essa radiação aqui, tá? Então, olha só quantas estruturas e células buscam a ajuda do melanócito, né? Então, ele fica realmente ali com uma responsabilidade imensa, tá? A inflamação crônica, gente, esse é um ponto que, pensando em todas as despigmentações, tá? Seja com acne, seja foliculite, seja de uma origem vascular, né? Então, por exemplo, a olheira, né? Que é uma pigmentação de origem vascular, o próprio melasma, a gente tem que pensar na inflamação. Não tem como a gente, né, diminuir essa inflamação, não melhorar esse processo da inflamação e entrar com peelings, e entrar com despigmentantes, tá? A inflamação, ela também estimula direto o melanócito, e aí gera-se esse hiperestímulo. Nós temos o estresse oxidativo, já sabemos que esses excessos de radicais livres, eles agravam o processo de qualquer hiperpigmentação, tá?
se for do melasma, pior ainda, tá? E isso gera um impacto no meu tratamento. Então, pessoas com essa inflamação crônica, se eu não trabalhar, se eu não modular essa inflamação, os meus resultados são mais lentos. Vocês vão ter na prática isso de vocês, tá? Vocês técnicas. Depois a gente pode até criar um fórum para vocês comentarem a experiência de pegar aquela paciente fumante para fazer um tratamento de melasma e aquela paciente de não fumante com a rotina disciplinada, fotoprotetor disciplinado, tá? Alimentação também disciplinada. O que que vai acontecer? É o mesmo protocolo, mas a gente vai ter uma dificuldade maior na que fuma. Por quê? Ela tem ali uma inflamação tão crônica, cheia de radicais livres, pouco oxigênio na pele. Então, assim, vou ter despigmentação? Vou, mas ele vai ficar muito devagar. Em relação à outra, tem uma resposta muito melhor, tá? Então, são 3 pontos aqui importantes para a gente relembrar nos nossos resultados. O estresse oxidativo, eu falo que esse é um dos grandes estímulos, ponto gatilho para a melanogênese, ou seja, para a síntese de melanina, tá? Então, a gente tem aqui radicais livres que estão danificando todas as membranas do queratinócito, que estão também danificando as membranas que recobrem o melanócito. E essas espécies reativas de oxigênio, elas adoram destruir, elas adoram roubar moléculas das nossas células e elas se tornam não saudáveis. Então, melanócito entende que ele tem que produzir muita melanina ali para proteger, tá? Então, aqui só o fato de eu ter ativos extremamente antioxidantes, eu já bloqueio esse estímulo lá para o melanócito. Então, os nossos queratinócitos ficam lá de boa, porque ele sabe que o radical livre não vai destruir a membrana dele, ele fica quietinho, ele nem chega a pedir ajuda para o melanócito, tá? Então, aqui já dou aqui, né? Eu já canto a bola aqui para vocês que um dos mecanismos que mais trazem resultado no clareamento do nosso lançamento é esse blend de ativos extremamente antioxidantes, e são antioxidantes que já existem no nosso organismo, tá? Eles são também biocompatíveis, por quê? Porque essas substâncias já estão presentes no nosso corpo, como a própria glutationa e a cisteamina. Então, aqui nós temos os benefícios que também se tornam grandes claims comerciais. Então, o nosso produto, ele visa a proporcionar um clareamento efetivo, um clareamento real, saudável para a nossa pele, a luminosidade, que é algo que nosso público, né, consumidor final, vem buscando cada vez mais. Nós estamos na era da beleza natural, vocês estão acompanhando até os injetores removendo, né, aquele excesso de preenchidores. Nós estamos vendo uma movimentação desses profissionais injetores se preocupando com textura de pele, coisa que a gente não via uns anos atrás, tá? Então agora vamos aproveitar essa era para trazer esse produto aqui como destaque. Por quê? A máscara de cisteamina, ela está apresentando grandes resultados também no rejuvenescimento. Então, aquela pele que eu tenho ali, o melasma, por exemplo, além de eu entregar esse benefício do clareamento seguro, eu também promovo uniformização da textura dessa pele, tá? E aqui eu vou trazer para vocês essas evidências, tá? Nós vamos intensificar o tratamento do melasma e uniformiza o tom da pele. Como eu disse para você, gente, melasma, ele é uma célula extremamente adaptativa, tá? Então, de repente, ela tá usando o sérum clareador. Vamos utilizar agora a máscara de cisteamina, porque o nosso melanócito se acostuma, tá? A gente tem o tempo lá de que ele se acostuma, e isso é verdade mesmo, tá? Porque o melanócito, ele é muito complexo e ele é uma célula adaptativa, tá? Então, a gente pode fazer esse conjugado. Então, usa a máscara de cisteamina, depois vem com o sérum clareador, e a gente pode aí fazendo aí essa indicação, né? Para que a nossa pele não se acostume
com a máscara de cisteamina, tá? O gel de cisteamina, no caso, que é o nosso integrado, tá? Atua em diferentes etapas do ciclo de vida da melanina, tá? Eu vou explicar aqui qual que é a função em cada etapa. Quando é antes da formação, o que que a cisteamina faz? Quando já está formado, o que que ela vai fazer? E depois que já formou, calma, que a gente tem aqui uma atuação de ativos, né, despigmentantes que atuam em todas as fases da produção de melanina, tá? Então, pessoal, isso é um grande diferencial do nosso produto, tá? E eficaz em diferentes tipos de hipercromias, inclusive as mais resistentes, tá? Então, esse ponto aqui eu gosto muito de destacar aí como um claim comercial, que além de eu tratar hipercromias, seja pós-inflamatória, seja pós-acne, seja pós-esclerodermia, que a gente vai entender o porquê que a gente trata a vascular também, na região ali de olheiras, na região, por exemplo, de axilas, virilhas, tá? Por que que a gente trabalha uma ampla gama, né, de clareamentos e hipercromias? E o que mais chama atenção são essas manchas mais resistentes, tá? O nosso tratamento, ele tem isso aí como um grande diferencial. Pessoal, até aqui ficou alguma dúvida? Não, tudo ótimo. Hoje você está Frase falando comer- até mais devagar, Vivian. Tá até bom. Olha, gente, Hoje você está estou mais calma. tentando, né? Estou tentando ser mais objetiva, porque quem não me conhece, a Josi já me conhece de anos. Eu sou uma professora que falo muito, né, Igor? Falo, mas falo, adoro, gente. Sou professora, né? Então é o que eu mais gosto de falar. Mas agora eu vou conseguir ser mais objetiva aí para vocês pegarem essas informações, tá? E você tá mais calma hoje. Tá Ah, então, ótimo. ah, Tá é que eu tô, ótimo. é que eu tô apaixonada pela cisteamina, tá? Ah, Se é bom. pela cisteamina. Esse está sendo o meu queridinho do momento. Então, a nossa frase comercial será a máscara de cisteamina, que atua intensivamente na redução de hiperpigmentações. Aqui você pode até complementar hiperpigmentações mais resistentes, que promove renovação celular e protege a pele contra o estresse oxidativo. Então, além de eu trazer os ativos despigmentantes, eu vou proteger contra o estresse oxidativo. Lembra que eu falei? Se eu tenho radicais livres, não adianta eu lá cuidar do melanócito e o radical livre aqui, ó, fazendo a festa na pele. E aí o queratinócito falar, não, não dá, né? Vou ter que chamar lá o melanócito. Então, a gente não consegue ter bons resultados se o nosso radical livre não for neutralizado lá na superfície, tá? Então, aqui a gente tem uma grande proteção contra esse estresse oxidativo. Como que funciona a nossa cosmetologia? Nós temos 5% de cisteamina, que é uma porcentagem segura, efetiva, tem documentado em várias literaturas, vários, né, artigos científicos comprovando aí a segurança dessa porcentagem. Nós temos o ácido glicólico e a glutationa. Então, agora eu vou focar um pouquinho na cisteamina, tá, gente? Mecanismo de ação, até para vocês entenderem por que que o nosso produto ele é diferenciado, porque escolhemos a cisteamina, tá? Aqui nós temos, então, uma molécula, tá? Nós temos aqui uma composição, e essa parte amarelinha aqui que eu separei, que é enfim, da família tiol, que nós chamamos, é essa estrutura que tem um odor característico, tá? Então, essa parte da cisteamina, essa composição da molécula, é essa molécula aqui, essa, né, componente aqui dessa estrutura molecular que tem esse odor característico, que é, né, da família aí, do enxofre, tá? Então, aqui a gente tem um desafio, né, que o próprio ativo tem um odor característico, mas nossa equipe de P&D trouxe uma outra essência, né, mais ali voltada para uma essência mais mentolada,
para conseguir camuflar um pouco, não tem como ser 100%, tá? Mas ele camufla bastante e deixa mais agradável. Pelo menos aqui as minhas voluntárias, elas não reclamaram, elas entenderam, né, que era um odor, mas elas não atrapalharam a rotina delas, elas não tiveram problema em relação ao uso do produto, tá? E aqui a cistamina, gente, ela tem como uma das principais atuações a inibição da tirosinase, que é a principal enzima que dá o start na produção de melanina, tá? E a gente tem aí também modulação do estresse oxidativo. Então, a própria cistamina já é um antioxidante que controla a produção, né, a neutralização desses radicais livres e, por consequência, aí até melhora, tá? Do nosso envelhecimento precoce, porque esses radicais livres, eles adoram atacar melanócito e fibroblasto. Então, olha só, indiretamente a cistamina também está colaborando para esse resultado rejuvenescedor do nosso protocolo. Então, olha só, aqui, gente, eu sei que, né, é um texto bem completo aqui. Não se preocupem, porque esse material eu vou replicar para vocês e as técnicas vão poder fazer um workshop ou um treinamento mais robusto, enfim. Ou não, né? Ela vai poder fazer algo mais geral aí, tá? Mas eu gostei de trazer essa comparação para vocês entenderem, em vez de fato, quão bom é esse ativo, né, a cisteamina. Então, antes da produção, tá? Antes onde acontece ali os primeiros estímulos. Então, nós temos esse bloqueio da tirosinase e a gente tem uma sequência, tá, gente, de várias reações químicas para estimular a produção de uma melanina mais amarelada, que nós chamamos de eumelanina, ou essa via ela pode sofrer alterações químicas e ir para uma via de uma pigmentação mais acastanhada ou preta, tá? Que aí nós chamamos de feomelanina. E é isso que a gente quer trabalhar com a cistamina, porque nas áreas do melasma, lembra que eu falei que eu tenho um pigmento mais escurecido? Porque nessa área do melasma, eu tenho uma via mais voltada, mais intensa para a produção da feomelanina, tá? E a gente quer bloquear isso, deixar essa via lenta para que o melanócito produza um pigmento mais claro nessas regiões, tá? A gente vai entender aqui um gráfico aqui que eu trouxe para vocês. Nós temos também a redução da expressão do IMTF, tá? Ou seja, a gente tem um código lá no núcleo, né? Que quando essa informação, né? O queratinócito pede ajuda lá para o nosso melanócito, essa informação chega no núcleo dessa célula e ele forma ali um código, né? Que é o nosso fator de transcrição, para enviar para as estruturas mais internas, né, para iniciar a produção para produção de melanina, tá? Então, ou seja, é uma informação que o núcleo vai mandar lá para as outras organelas para iniciar o start da melanina. E se a gente tem essa redução dessa informação, a gente corta aquele mecanismo, né? Então, o núcleo ele até às vezes recebe, mas aí a gente não consegue mandar essa informação e nada acontece, tá? Então, a gente consegue reduzir também, desta forma, a inibição da formação da melanina. Durante, quando já está acontecendo a formação da melanina, aqui a gente tem uma atuação da cisteamina lá na redução da dopaquinona, que é uma das etapas da formação da melanina, né? Então, para realmente ter uma melanina matura, né, maturada, existem várias reações químicas, tá? E aí, na reação química da dopaquinona, a cisteamina ela consegue limitar essa progressão, né? Então a gente acaba transformando a dopaquinona em dopa, ou seja, a gente volta, né, lá para o começo da reação química. Então a gente limita, então esse processo não consegue progredir. Consequentemente, nós temos aí diminuição da melanina, tá?
durante também a produção de melanina, tá? Isso aqui é interessantíssimo até para a gente entender como que é o clareamento, tá? Da nossacistemina, tá? Nosso produto. Se vocês notarem, vou trazer aqui novas fotos, parece que a nossa pele vai mudando de cor. O próprio melasma, ele começa a ter a sensação que ele começa a embaçar. O que está acontecendo, tá? A gente tem uma interferência na via da formação desse pigmento mais escuro, que é a fiomelanina. Então, a cisteamina, gente, ele começa a direcionar para a formação da eumelanina, tá? Que é um pigmento mais claro, mais amarelado, tá? E, em contrapartida, a via da fiomelanina fica mais lenta. E por isso que nós conseguimos clarear essa mancha e parece que ela vai embaçando, ela não sai da noite para o dia. Mas aos poucos a gente vai notando aí esse embaçamento da mancha, né? Nós vamos visualizando a perda desse contorno, dessa margem irregular, e aí parece que ela vai sumindo aos poucos, tá? Por conta desse sistema aqui. A gente vai ter um gráfico que vocês vão entender melhor. E no pós-produção, gente, nós temos aqui a cisteamina diminuindo a ação das citocinas pró-inflamatórias, o que me garante uma recuperação desses melanócitos, e ele, né, não deixa de produzir, ele não entra, né, em um novo ciclo de melanogênese, ou seja, a gente tem uma proteção ali específica para melanócito, tá? Então, ou seja, a gente consegue modular de uma forma muito completa a produção de melanina. Aqui, gente, só para vocês entenderem tudo isso que eu falei aqui para vocês, tá? Então, tudo começa com a tirosinase, que é a enzima que dá o start, um cofator aqui para a formação dessa enzima é o cobre. E a cisteamina, ela é quelante, ou seja, ela atua, né, dificultando aí essa atuação do cobre. Então, a gente já tem a redução da tirosinase, tá? Por conta que a gente tira ali, né, de ação, um principal cofator. Esse íon metálico, ele é um principal cofator para a produção de tirosinase. Então, olha só, a gente já tem uma atuação aqui, ó, reduzindo a própria tirosinase, tá? Bom, a gente tem, então, a formação da L-tirosina, sofrendo a ação da tirosinase, ela vira L-dopa, tá? Aí ela passa por uma reação também química ali, uma oxidação da tirosinase e vira a dopaquinona. E aqui, quando a dopaquinona, ela sofre ações da glutationa, a gente tem uma formação da feumelanina, tá? Que é esse pigmento mais amarelado, esse pigmento mais claro. E aí, quando ela sofre a ação da peroxidase, tá? Aí essa dopaquinona, ela vai para uma via de formação de um pigmento muito mais escurecido, é um pigmento acastanhado, marrom, negro, tá? Então, aqui, qual que é a ação da cisteamina? Então, além dela cortar ali, né, ser quelante, ela não deixa o cobre ser um precursor da tirosinase. A gente também tem redução da L-dopa, tá? Então, se a gente tem a diminuição da L-dopa, a gente limita, né, a gente para, né, esse processo da formação aí de pigmentos, tá? Outra atuação, gente, da cisteamina é atuando sobre a redução da peroxidase. Sem peroxidase, gente, não tem formação de eumelanina, ou seja, aquele pigmento escurecido do melasma, tá? E aí, nós temos, por consequência, o melanócito, ele entende que essa via da eumelanina está complicada, então ele vai produzir, ele vai estimular outro pigmento. Então, o nosso melanócito ali da região do melasma, ele entende que ele tem que ir por outra via, e ele vai pela via da glutationa, tá? E aí nós temos a produção de um pigmento mais claro,
tá? Então, por isso que as manchas, elas vão ganhando aí uma outra coloração, porém, uma coloração mais clara. Por isso que eu sinto ali na minha pele, que eu ainda visualizo, mas vai sendo um clareamento gradual. Por isso que elas falam, nossa, parece que minha mancha tá mais embaçada. É muito clássico isso, tá? Eu sei que esse aqui, vocês vão dormir pensando nisso hoje, tá? Mas eu queria muito mostrar o porquê que a cistamina é inteligente, né? A gente acaba enganando o nosso melanócito, a nossa reação química, bioquímica da produção de melanina, por uma melanina muito mais clara. Então, não é que ele deixa de produzir, ele produz, só que ele produz uma melanina mais clara, tá? Menos visível aí, principalmente na região do melasma, tá? Essa parte ficou clara, gente, sobre a ação da cisteamina no nosso, né, na nossa reação química toda aqui da melanogênese? Vocês estão tão quietinhos, pessoal. Sim, tá tudo certo, bem claro. Então tá bom. Pelo menos para mim. Ótimo, Vivian. Tá muito bom, tá muito bom. Então tá bom. Perfil de segurança, tá, gente? Cisteamina, dentro de todos os nossos despigmentantes, ele apresentou um resultado muito mais seguro, principalmente quando se trata de um despigmentante em alta, que ainda nós convivemos com profissionais que atuam com hidroquinona para melasma e manchas mais resistentes, né? Já sabemos que a hidroquinona é fototóxica, ela gera uma toxicidade, morte celular ali do nosso melanócito, ou ela também pode estimular uma ocronose exógena, ou seja, uma pigmentação mais azulada, tá? E esse escurecimento ele é irreversível. E a nossa cistemina, a gente não promove nada disso, tá? A gente tem um clareamento muito superior à hidroquinona, só que sem esses efeitos adversos, tá? E a gente tem menor incidência de irritação, não que ela não irrite, tá? Mas ela tem aí menor incidência, tá? Aqui, gente, é para a área técnica, tá? Eu não vou comentar sobre os artigos científicos, então eu vou deixar muito para a área técnica aqui, as nossas técnicas de franquias, estudarem esses artigos, né? Que realmente são meta-análises, são testes aí com duplo cego, né? Testes aí de acompanhamento duplo cego, que garantem, tá? A eficácia da cisteamina de uso tópico, e também dessa segurança, tá? Então, olha só quantos artigos aqui. A gente tem um estudo randomizado, duplo cego, cujo a conclusão foi realmente uma alternativa muito mais eficaz em relação à hidroquinona, né? Então, esse artigo aqui compara a hidroquinona com a cisteamina. Esse outro artigo aqui, gente, aplicação, né? Um estudo piloto com aplicação de cisteamina a 5%. E aí, os nossos resultados foram um clareamento muito seguro, tá? Principalmente com a hidroquinona. Olha só, evidente. Olha aqui, essa foto dá para ver, né? Essa característica da troca do pigmento. Eu vejo um pigmento aqui no B, né? Mas é um pigmento mais claro. E com isso a gente vai conseguindo disfarçar esse melasma, né? Tratar esse melasma. E esse teste foi muito legal, porque eles usaram um equipamento que mede a quantidade e densidade de pigmento na pele, tá? Então eu recomendo aí para quem gosta da literatura, para as técnicas aí contribuírem aí para o repertório, né, mais científico na hora de dar workshop aí para as clientes. Os diferenciais, destaques comerciais. Então, como eu disse, é um produto que vai atuar em todas as etapas do ciclo de vida da melanina, tá? Então, olha só, a gente tem ativos que vão trabalhar antes, durante, até depois da formação da melanina e proteger para futuras reações, né? Os estímulos não direcionarem ali para o nosso melanócito. A gente vai bloquear esses pontos gatilhos da hiperpigmentação. A gente tem uma associação de dois ativos extremamente antioxidantes. Cisteamina combina muito com glutationa, é uma sinergia ali tremenda, tá? Então aqui a gente tem que realçar
que além de outros despigmentantes na fórmula, né, ativos ali que contribuem, a gente tem uma sinergia ali entre cisteamina e glutationa, tá? Clareia, renova, garante maior permeação da cisteamina. Vou falar o porquê. Oferece proteção, olha só, proteção antioxidante. E nós temos, então, um odor da cisteamina muito mais suavizada, tá? A fórmula conta com ácido glicólico, porque o ácido glicólico, ele rompe os desmossomos. Então, as nossas células mortas começam a se desprender, o que me garante, tá, a facilidade da permeação da cisteamina, tá? Por isso, então, que a gente tem um agente queratolítico aqui nessa fórmula. Ah, Vivian, mas é despigmentante? É, mas precisamos de um agente queratolítico para que realmente facilite a penetração da cisteamina, tá? Que de todas as moléculas, ela tem uma dificuldade maior de permeação. E a glutationa, né, gente? A glutationa aqui, ela vai fazer uma, né, uma parceria grande ali com a nossa cisteamina. Lembra que eu falei que para eu estimular a produção, né, da feomelanina, que é a produção daquele pigmento mais claro, tá? Eu tenho que ter a glutationa. Então, se eu estou introduzindo mais glutationa, eu vou facilitar essa via, né, induzida lá pela cisteamina. Então, as propriedades aqui são antioxidante, natural, ou seja, nós já temos a glutationa, porém, por conta do processo de envelhecimento, isso diminui. Nós temos uma inibição da melanogênese, tá? Então, redução de melanina. Olha aqui, neutralização de radicais livres, principalmente lá na epiderme, ou seja, o queratinócito ele não vai chamar, ele não vai pedir ajuda para o melanócito. Modulação dessa produção de enzimas que são start da produção de melanina. Nós temos também a proteção bem intensa contra todas as nossas células, aliás, das nossas células contra a radiação, tá? E fatores aí que contribuem aí para o dano, né, do estresse oxidativo. Então, ela reduz tanto os radicais livres, neutraliza tanto que os nossos queratinócitos são protegidos por conta dessa ação. Aqui também evidências científicas para as nossas técnicas estudarem e também apresentarem aí nos workshops, até para a gente trazer um ar, né, mais científico agora para os nossos workshops, tá? Então, aqui, gente, olha só, eu tenho a glutationa trazendo até uma luminosidade da pele. Então, o que vocês vão perceber de relato das voluntárias, das pacientes que virão fazer aí procedimento com vocês aí no showroom, é realmente não só a diminuição da pigmentação, mas a luminosidade e textura da pele. A glutationa, gente, ela protege tanto a nossa pele que o nosso fibroblasto entende que ele tem que produzir, ele tem uma qualidade ali de pele melhor para ele produzir fibras de colágeno na China. Então, por isso que a gente tem redução de rugas, de flacidez com esse procedimento, tá? Aqui outro estudo, olha só, né? Eu trouxe aqui para deixar bem científico aí para as nossas técnicas utilizarem, tá? Então, aqui, ó, esse estudo, por exemplo, eles usaram 30 mulheres saudáveis por 10 dias, tá? E elas fizeram, né, o teste, né, metade utilizando, outra não, para fazer essa comparação, né? Um lado do rosto e o outro para placebo, né? E aí nós tivemos aí realmente uma melhora até da hidratação, saúde do extrato córneo, redução de rugas e também mostrou-se a segurança da aplicação desse ativo para a nossa pele. Aqui, um outro, né, componente tão importante que a gente fala muito lá no Clarifúsio é o ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico eu gosto muito de uma função dele, que é quando acontece a maturação dessa melanina, por exemplo, alguma molécula lá realmente conseguiu maturar e formar a melanina, tá? E nós temos uma vesícula que é encarregada de, né, levar
melanina lá para os queratinócitos, lá para a nossa célula da pele. Então, o ácido tranexâmico, ele é muito esperto. Quando ele vê que está acontecendo, ele vai lá e, ó, pum, ele bloqueia. Ele não deixa acontecer a transferência do melanossoma lá para o queratinócito. Então, ou seja, o pigmento não chega no nosso queratinócito, então a gente não tem a formação da mancha, tá? Então, ele é um ácido tranexâmico, eu adoro, porque ele realmente ele mela o rolê do melanossoma, tá? Aqui só fazendo, né, uma brincadeirinha aí, mas realmente essa é a ação dele. Ele bloqueia e acaba ali, né, com a festa. E fora que a gente tem aí uma modulação da inflamação, né? O ácido tranexâmico é excelente aí para uma resposta também despigmentante. E para deixar essa fórmula bem completinha, nós temos a niacinamida, que eu não vou perder muito tempo aqui, porque a gente já viu muito ela, tá ali no nosso lançamento, né, da senoterapia tópica. Então, ela faz de tudo, né, mas ela ajuda muito na hiperpigmentação, né, reduzindo a tirosinase. Ela também fortalece a barreira, enfim, antioxidante, despigmentante, também reduz danos ao fotoenvelhecimento. Então, ela é um complemento aí da nossa fórmula, tá? Protocolo, tá? Eu vou passar o vídeo, tá, para vocês, e eu vou aqui conversando com vocês. Todo mundo vendo meu vídeo? Sim, Sim, tá sim. aparecendo. Vou iniciar. Deu certo aí? Sim. Certo? Ó, primeira etapa, gel de limpeza. Aqui nós recomendamos, né, essa etapa com produto direto na pele, massageando. Então, aqui é a hora, né, que eu converso com o meu cliente ali a respeito do próprio produto, né, que já contém alantoína, já contém ação antisséptica, já contém ali ativos regeneradores como alantoína, e é um produto que não resseca a pele, tá? Eu faço a remoção do gel de limpeza. Eu gosto muito de utilizar uma gaze seca, depois uma gaze umedecida para retirar o residual fino. Vou para a etapa do sabonete glicoativo. Aqui, gente, eu gosto muito de dar uma dica, tá? Eu aplico diretamente na pele e eu gosto de ir massageando até formar uma espuma. Quando eu massageio, pessoal, o glicoativo, eu facilito a ação, principalmente dos ácidos da fórmula. Olha só como ele fica uma espuminha, tá? Além de melhorar aquela ardência, né? A gente acaba enganando aquela ardência, eu facilito a permeação, tá? Removo, até porque esse sabonete, gente, ele é muito seguro para a pele, tá? Ele não resseca por conta da glulactona, do ácido lactobiônico, e o ácido glicólico vai afinando essa pele. Vamos agora potencializar esse afinamento de uma forma muito segura com ácido mandélico e com a vitamina C. Então, aqui a gente tem uma revitalização, uma renovação de células, sem agredir tanto. Por quê? Se a gente sobrecarrega essa pele, né, com outros métodos aí de peeling químico ou uma esfoliação muito agressiva, a cisteamina pode vir a irritar um pouco mais a pele, tá? Então, aqui eu deixo. Posso fazer uma dupla camada, tá? 5 minutos, depois mais 15 minutinhos, e eu vou neutralizar aí com a água, tá? O algodão umedecido em água. Vamos agora para a etapa do Clarifusion, fazendo uma sobreposição aí com a cisteamina. Então, aplico 4 gotinhas por quadrante. E aí vem o grande segredo, tá? Eu vou utilizar uma permeação aí bem efetiva, tá? Então, eu vou distribuir, massagear o Clarifusion até total absorção. Vivian, posso utilizar uma luz aqui, um LED? Pode, gente. Eu vou indicar muito, vai entrar uma rodada agora
de testes, eu vou apresentar lá no Estética In a associação com LED vermelho e infravermelho. Então, nessa hora, o Clarifusion pode indicar para o profissional, tá? Venham com a máscara de Sistemina, no máximo 2 pumps para uma face grande, tá? Por quê? É uma máscara, né? Então, ela tem um material denso. E eu vou espalhar muito bem para que eu fique aí com um sensorial mais agradável. Se eu coloco muito produto, a pessoa sente aí, né, um peso dessa máscara, tá? Então, olha só como a nossa técnica está espalhando, tá? E eu gosto de massagear a sistemina. Aqui eu tenho, né, eu peguei uma dica do meu professor Márcio Guidoni, que é um farmacêutico, ele fala: massageia bem a sistemina em cima da mancha, tá? Uma dica para vocês darem para o seu profissional. E a fotoproteção, gente, é depositando, tá? Porque como é uma máscara, eu não posso fazer um movimento circular, tá? Então eu vou depositando o FPS transparente. Testei aqui, gente, com pó, com stick, tá? Fica um pouco pesado, tá? É difícil eu espalhar sem mexer nessa máscara, né? Sem misturar com essa máscara. Olha só como a gente entrega uma pele mais revitalizada, o brilho, tá? E o que que as nossas voluntárias aqui relataram, tá, gente? Elas relataram simplesmente melhora da textura já na primeira aplicação, tá? Vou apresentar aqui os resultados. Alguns vocês já viram, porque a nossa técnica Suélica já apresentou lá no ciclo para vocês. Então, olha só. Lembra que eu falei que a sensação desse clareamento é que a mancha começa a embaçar e ela começa a sair do castanho para a cor mais amarelada? É justamente por conta daquela intervenção, né, da via eumelanina para a via feomelanina, tá? Então, eu vou começar a clarear o pigmento desta forma. Olha essa visão, né? Esse melasma, né? Bem aí acastanhado, e depois a gente só tem uma sombrinha, né? Então, ela vai a cada sessão ficando mais embaçada, até que eu chego no momento que eu não visualizo, tá? Olha desse lado, né? Olha, uma tonalidade mais castanha, e depois a gente começa a ver que essa tonalidade começa a clarear. Aqui, gente, é uma sessão só, tá? Dessa paciente. Eu acho que vocês já conhecem essa paciente, né? Então, tipo assim, aqui eu, né, eu gosto de testar na minha pele mesmo, né? Então, eu tenho um melasma, ele não é tão visível, mas aí eu quis compartilhar com vocês essa análise com luz de Wood, né? Que a luz de Wood é uma radiação ultravioleta, né? Que quando a gente emite na pele, o pigmento reflete e ele fica mais escuro, tá? Então, eu tenho um melasma e com uma aplicação já consegui aqui um leve clareamento, tá? Aqui, ó, numa luz, né? Eu deixei ali em tons de branco e preto para vocês conseguirem visualizarem, né, a concentração de pigmento. Aqui no meu outro lado, né? O outro lado já tem um melasma menor, mas eu tinha algumas manchas de acne, tá? E algumas efélides também que eu tenho nessa região. E olha só o clareamento aí que nós conseguimos, tá? Aqui é uma visão geral, né, da face. Então, alguns pontos, né, com pigmentação, manchas pós-acne. E aqui, ó, numa versão, né, branco e preto, para a gente visualizar aí a concentração de pigmentos em algumas áreas. Aqui é uma paciente, inclusive atendemos ela hoje com a nossa outra técnica aqui, ela está muito feliz. Ela tem um melasma com uma coloração bem acastanhada, ela não tem pontos tão concentrados, então a densidade ali não é tão grande, mas ela tem um melasma que aconteceu após, né, um peeling de ácido retinóico, e aí ela teve uma inflamação, uma intercorrência, não cicatrizou, e aí quando ela se recuperou, ela ganhou esse melasma, que ela já tem alguns anos, é uma paciente disciplinada,
E olha só, aqui, gente, é com uma sessão, tá? Então, em breve, vou trazer para vocês resultados melhores, porque elas estão, né, completando a 4ª sessão semana que vem, tá? Então, em breve, vou trazer mais fotos legais para vocês, mas eu queria já trazer a parcial para vocês se animarem. Olha aqui, é um corte, né, parcial dessa paciente da região frontal, tá? Olha só, a gente começa a deixar essa mancha mais embaçada, tá? Mais difusa. Olha aqui essa região, gente, onde ela tinha uma tonalidade bem amarelada. Provavelmente é uma paciente glicada, né? Então, você nota também que ali a niacinamida deve ter atuado muito bem nessa pele, né? Uma pele, né, com excesso de açúcar. Essa visão parcial somente da região perioral, né? Então, olha só a concentração de pigmento. E aí nós conseguimos com uma sessão só, tá? Esse é o nosso case de sucesso que a gente está aqui, né? Assim, encantadas com essa paciente, muito disciplinada. É uma paciente que ela chegou, que ela não dava um sorriso, tá, gente? Ela estava depressiva por conta desse melasma, sem sucesso com os tratamentos anteriores. Hoje, na última sessão, ela chegou sorrindo, né? Então, olha só como mexe com a autoestima, né? Nós estamos aqui tentando na luta clarear esse melasma da região nasal, que é uma pigmentação mais antiga, mais profunda, provavelmente já está nível de derme, mas vamos conseguir esse resultado, tá? Aqui, gente, é a 2ª sessão, tá? Então, eu vou trazer aqui a evolução dela. Primeira sessão antes, né? A foto do meio já é o resultado da primeira sessão e a última foto é o resultado da 2ª sessão, tá? Ela vai fazer 4, então estamos na expectativa aí de ter aí um resultado fantástico com essa paciente. Aqui é uma outra paciente que ela tem uma resistência, ela já fez, gente, baby glow, sabe aquela técnica de microagulhamento com pigmento para fazer camuflagem? Então, eu já tenho esse desafio, porque ela já fez essa técnica que vai comprometer o meu resultado, tá? Mas eu trouxe essa foto, tá? Para vocês notarem a questão do rejuvenescimento. Olhem lá a testa dessa paciente, como que a gente conseguiu já estimular colágeno, né? Esse efeito antioxidante da cisteamina, da glutationa, da niacinamida, isso favoreceu ali um rejuvenescimento, tá? Essa paciente está com 2 sessões e notamos aí que o melasma dela começou a evidenciar um pouquinho esse clareamento, tá? E agora, falando do nosso gel de cisteamina integrada, né? Então, a gente tem aqui uma frase comercial que é um potente tratamento para clareamento intensivo de manchas e também preserva a hidratação da pele, evitando o seu ressecamento. Porque a cisteamina, tá? Ela gera um ressecamento na pele, tá? Então, nós temos aqui ativos que atuam reparando barreira, como a própria niacinamida, e nessa fórmula nós temos aí o ácido poliglutâmico restabelecendo barreira para que não ocorra a perca da água transpidermal, tá? Os benefícios, que são claims, né, são argumentos de venda. Então, a gente tem aqui esse clareamento para melasma, né, um clareamento mais intenso. Nós prevenimos também a formação de novas hiperpigmentações e também atuamos nessa hiperpigmentação resistente. Aumento da luminosidade e textura da pele e retém a hidratação e não causa o ressecamento, tá? Que isso é muito comum elas reclamarem aí durante o tratamento. Então, aqui a gente tem 5% de cisteamina, ácido tranexâmico e ácido poliglutâmico, tá? Bom, eu falei bastante da cisteamina, da glutationa, tá? Do ácido tranexâmico e agora do poliglutâmico, né? Então, aqui a gente tem uma molécula que atua, né, fixando água na pele, então ela reforça os nossos fatores naturais de hidratação e reduz a perda de água transpidermal, tá? Os ativos complementares, niacinamida, tá? Reforçando barreira,
tá? Hidratando essa pele também, ajudando na despigmentação. E o ácido glicólico, esse não pode faltar também, tá, gente? Lembra que eu falei que ele tá aqui estratégico para o quê? Facilitar a entrada da cisteamina, tá? Os nossos estudos, isso aqui foi apresentado no Selim para vocês, tá? Eu vou aqui já na ordem cronológica, tá? Aqui, então, nós já tivemos resultados, né? Os nossos voluntários já trouxeram essas percepções na linha do tempo. Então, 7 dias de uso, 84% dos nossos voluntários já evidenciou que não aconteceu uma irritação na pele, né? E as que tiveram, gente, foram muito sutis. Um leve aquecimento, às vezes uma coceirinha, lavou o rosto, não tem mais nada, né? Às vezes um leve eritema. Eu, por exemplo, eu fico com eritema, mas lavei o rosto, vida que segue e continuo sem a sensibilidade, tá? 72% já notou, gente, nesses 7 primeiros dias. E isso, tá, gente? Não é do protocolo profissional, tá? É do uso somente do home care, tá? Pra gente avaliar aí essa monoterapia também. E eles também já detectaram aí mudança na primeira semana de textura. Pós 30 dias, né, 28 dias, nós tivemos aí 92% da redução, né, aliás, não atrapalhar, né, não deixar essa pele oleosa, muito pelo contrário, ela consegue equilibrar um pouco a pele oleosa, tá? 88% uniformizou a tonalidade da pele, porque antes daquela mancha mais resistente sair, você vai perceber a uniformização do tom como um todo, tá? É a primeira coisa que elas sentem. O produto, ele clareia, né, diferentes tipos de manchas, tá? E o que eu gosto de indicar, gente, eu acho que talvez não tenha falado no mecanismo de ação lá da cisteamina, é que ela é quelante de íons metálicos. Eu falei do cobre, né? Que o cobre, né, que é um cofator da produção de tirosinase. Mas nós temos o ferro, tá? E o ferro, ele dá origem àquela pigmentação mais resistente, principalmente de origem vascular. Então, pós-esclerodermia, na região de olheiras, tá? A única coisa é que a gente tem que avaliar a sensibilidade, porque é uma camada mais fina, tá? Mas ela tem bons resultados para próximo à área dos olhos, para aquela pigmentação bem profunda aqui, né, da melanina e também da hemocederina, tá? Então, a gente consegue clarear manchas de equimoses, tá? Então, de repente, a paciente fez uma cirurgia e ela ficou com uma mancha, né, por conta do hematoma local. Eu posso tratar com a cisteamina também, tá? Então, ela atua em todos os tipos de manchas aí. Pós 56 dias, 88% deixa a pele muito mais clara. Então, olha só, né? Um dos nossos voluntários aí, né, achando aí, tendo essa percepção mais positiva. Em 90 dias de uso, 83% deixa a pele muito mais clara e não tem essa oleosidade, né? Que por a textura ser mais densa, tá? Existe esse medo, né, no nosso paciente sentir, será que vai ficar oleoso? E não, tá? Essa fórmula ela não é comedogênica, a pessoa não tem acne, tá? Esses resultados vocês já notaram, já visualizaram lá no nosso selim, tá, gente? Eu trouxe aqui para a gente relembrar. E aqui fica algumas questões que eu queria conversar com vocês, então quem tiver dúvida, aliás, eu vou parar agora para deixa eu até conversar A, aqui jo com vocês. a Josiane levantou a mão primeiro aí, eu acho. Antes de a gente entrar no saque, vamos lá. Ficou alguma dúvida? Josi, você ia falar? Ai, vou falar. Vivian, ali naquela primeira foto que você fez uma sessão, importante é colocar, igual você fez das outras, a primeira, a segunda, a terceira, para ir vendo a evolução. Eu achei o resultado Uhum, fantástico. Achei o tá. resultado muito bom. Mas eu acho que é Uhum, bom a gente ver a evolução como você fez com as outras pacientes. Só isso. tá. Uhum, tá. Eu coloco. Como eu queria já fazer o antes e depois aí mais impactante, tá? A gente, a gente
faz essa alteração, tá? Desses materiais aí para ficar mais fácil, Mas é porque tá? hoje elas querem ver o resultado de uma única sessão, entendeu? Uhum. Aí Entendi. eu acho interessante. Exato. Pessoal, é o seguinte, tem algumas perguntas de chat aqui que depois eu vou respondê-las, tá? Lembrando, gente, que o nosso foco aqui é produtos profissionais e ADC, tá? Então a gente vai direcionar sempre o nosso clareamento para o sérum clareador e para a cisteamina, tá? O gel de cisteamina. A gente não vai focar a venda do Melan-Off, tá? Até porque o nosso foco aqui do nosso canal profissional é realmente reforçar a venda da nossa linha ADC. O que eu disse lá no começo, que eu reforço aqui. Por que que a ADC, por que que a linha integrada, ela é mais indicada para o profissional e não a linha do varejo? Porque aqui nós trouxemos fórmulas que são compatíveis com os estímulos dados em cabine, seja com a eletroterapia, seja com a própria cosmetologia do protocolo profissional. Tá? Então, ela vai dar continuidade, então vai ser um tratamento mais profissional, mais integrado em casa, tá? Então, eu quero que vocês tenham essa diferença, isso na cabeça, para quando chegar um profissional lá, você direcionar, falar assim, ó, durante o seu tratamento, você não vai usar Melan-Off, você vai indicar o tratamento de cisteamina, tá? O gel de cisteamina, por quê? Porque ele vai conversar melhor com o que você está fazendo lá em cabine, tá? Eles são ativos estratégicos para integrar, para complementar e ser sinérgico aos ativos utilizados, tá? Em cabine, tá? Então a gente vai direcionar porque a gente precisa aumentar o portfólio da DC, gente. Se a gente começa a focar a venda de produtos no varejo, né, junto com os nossos produtos profissionais, a gente nunca vai conseguir ampliar esse portfólio, tá? Então, usem essa comunicação, dessa sinergia, dessa estratégia diferente, de ser um produto profissional com exclusividade e essa maior compatibilidade com os seus procedimentos estéticos, com os protocolos estéticos profissionais, tá? E o sérum clareador, gente, aqui nós temos ativos despigmentantes em fórmulas diferentes. Lembra que eu falei que o nosso melanócito, ele é uma célula adaptativa? Então, a gente pode conversar com esse profissional para que ele faça uma rotina ali, trazendo mais ativos, né? Até para o nosso melanócito não acostumar apenas com um ativo, tá? Então, eu posso usar, por exemplo, cisteamina de manhã, lembrando que ela vai utilizar e remover, e ela pode, né, usar de uma forma contínua, de forma segura, que daí eu não preciso remover o sérum clareador. Por quê? Se eu só evito uma via do melanócito, ele vai ativar outra, tá? Então, por isso que a gente tem que ter ali uma sinergia, tá? Entre o sérum clareador com o tratamento integrado gel de cisteamina, tá? Vou aqui Vívia, entrar... Oi. hoje teve uma dúvida de um franqueado que é bem isso que você falou. Então, só confirmando, né? Até nós estávamos conversando, até para não matar o outro, né? O sérum clareador. Então, esse ADC Pro Cisteamina, a pessoa pode dar no máximo 2 horas. Aí ela tira e depois, o que que ela vai usar? Então, acho que a indicação é essa mesmo. Aí, removeu, já Isso. usa as 2 horas no Pode usar máximo o e sérum... aplica o sérum clareador, Isso. né? Pode sim. Outra dica que eu dou, tá, gente? É o próprio Hialucerum AGF, tá? Ele, como em algumas pacientes, ainda mesmo com ácido poliglutâmico, algumas pacientes sentem um pouco a pele ressecada, tá? Então, você pode entrar com uma linha de hidratação, tá? O bom da cisteamina, gente, é que ela é compatível com praticamente todo o nosso portfólio integrado, tá? O que que a gente não recomenda? Usar peelings agressivos, né? Então, assim, tô usando ácido retinóico e vou usar nossa cisteamina, vai dar ruim. Eu estou usando retinol, gente, vai dar ruim. Por quê? Eu posso ter uma sensibilização com a cisteamina. É baixa? Sim, mas imagina usar um retinóico num dia
e no segundo dia usar a Sistemina. Eu posso vir ter uma intercorrência. E numa pele de melasma, qualquer inflamação, qualquer irritação, o melasma ele ativa, tá? Então, aí é muito uma questão do nosso profissional ter um olhar clínico e ele poder ali construir uma rotina de acordo com as necessidades dessa pele. Então, uma pele muito seca e ácido hialurônico mais GF em casa, junto com Sistemina. É um melasma muito resistente, então vamos colocar sérum clareador junto com Sistemina. Ah, Vivian, quero trabalhar a senescência celular, uma pele muito envelhecida, paciente fumante. Vamos entrar com sérum de niacinamida 20% e Sistemina? Sim, podemos, tá? Eu posso usar o sérum de manhã e a Sistemina ali no final da tarde, porque eu tenho que, ou à noite, né? Porque eu tenho que ter aquele tempo e tirar, tá? Então, assim, lembra que a Sistemina não é um produto que fica na pele. Então, eu tenho que complementar essa skincare dessa paciente, tá? Vivian, tem uma outra dúvida aqui que me passaram. Qual que é a qual que é a indicação semanal, quinzenal, mensal? Eu acho que assim, a da máscara, do profissional, eu acho que uma vez por semana no mínimo, né? Ou Isso, não os pode, não precisa ser protocolos. de 15 dias. Eu acho que uma vez na semana é tranquilo, né? Os protocolos, ele tá aqui no FAQ, eu coloquei uma semana, tá? Uma semana, semanalmente. Por enquanto, a gente vai indicar somente com associação à fototerapia, até porque tem documentado na literatura que a própria luz vermelha é anti-inflamatória e o infravermelho ajuda na permeação de ativos, tá? Então, vocês podem indicar a fototerapia nesse instante, tá? Agora começa a rodada de testes de novos protocolos, técnicas começam a desmembrar, né, os novos protocolos, mas por isso a gente vai trabalhar esse protocolo que é muito seguro, principalmente para melasma, porque, gente, não adianta a gente começar a fazer milhões de procedimentos, milhões de misturas, e aí a gente não vai entregar esse efeito gradual para o melasma, tá? Que é o que vai me garantir realmente um resultado seguro e prolongado, tá? Vou voltar aqui para o FAQ, porque às vezes já é alguma pergunta, alguma dúvida, né, de vocês. Então, aqui nós temos aplicação em todos os tipos de pele, sim, tá, gente? Sendo melasma, sendo fototipos claros, fototipos mais baixos, mais altos, enfim, biotipos cutâneos diversos. Lembrando que a pele seca, se a gente não hidratá-la antes, não fazer uma revitalização, a gente pode sensibilizar um pouquinho mais com a cisteamina, tá? Mas é porque a pele está mais seca, tá? Então, aqui a questão do gerenciamento de pele é muito importante também, tá? Como que é o passo a passo da cisteamina, gente? A gente tem que ter esse bom direcionamento para o nosso cliente final e para o profissional também, tá? Nós temos que colocar uma camada fina, vocês já viram que é uma textura mais densa, porque ele não é um creme, gente, ele é uma máscara. E ele é uma máscara oclusiva, selante, tá? Então você vai sentir, ela não vai permear como, por exemplo, a Yellow Mask. Você vai sentir que ela vai ficar na superfície. E se você coloca, gente, mais do que 2 pumps, vai ficar um sensorial muito pesado para essa paciente, tá? Então, não é a quantidade que vai me trazer um resultado, tá? Então, aqui. Travou, Acho que Vivian. travou só a Vivian. Ela deve voltar, gente. Acho que Vivian travou. A internet dela lá deu ruim. Já volta. Voltei, pessoal. Caiu minha internet aqui. Escutando? Voltou? Sim. Voltou, Bá? Sim. Sim. Ah, então tá. Gente, aqui em São Paulo tá um temporal terrível, tá? Então aqui, do nada, minha internet cai aqui. Deixa eu voltar aqui pro saque.
No passo a passo, né, que eu tinha parado, pessoal, só me confirmem aqui. Isso, foi aí que você... Então, aqui, gente, nós temos, então, a questão da espessura, um ponto para você indicar, para você ensinar o seu profissional, e ele também tem que ensinar para o cliente dele usar em casa, tá? Que não é quantidade, e sim uma pele, né, uma camada fina, com a pele seca, tá? Já previamente higienizada. O produto, gente, é o seguinte: quanto mais tempo, mais permeação. Então, se é um paciente mais sensível, é um paciente que esse profissional ainda não conhece muito o histórico, o comportamento, a gente pede para que fique 15 minutinhos, até para esse profissional, gente, ver até a tolerância desse, como que a pele se comporta com a cistemina, tá? Não necessariamente, que 15 minutos vai ser em todas as sessões, não. Esse profissional, ele pode, na primeira sessão, trabalhar com 15 minutos e entender como que a pele desse paciente se comportou. E aí, ele pode ir aumentando o tempo até 2 horas, tá? Então, isso é muito importante, até porque a gente não conhece a reação da cistemina na pele das pessoas, tá? Então, a gente dá essa orientação, mas com uma segurança. Lembrando que a cistemina, ela demora para permear, tá? Então, a gente precisa desses 15 minutos, mas o indicado, né, seria o interessante aí realmente ficar essas 2 horas. Mas a gente também não quer sensibilizar demais. Lembra que a gente vai focar muito em melasma? E a gente não pode sensibilizar essa pele. Então, por segurança, você vai passar essa orientação para o profissional e vai ser a mesma orientação que este profissional vai passar para o paciente dele com um tratamento com o gel de cisteamina, tá? Então, vai ser gradual, vai ser acompanhando essa sensibilidade aí. Após esse tempo de ação, ele vai remover o produto com um sabonete mais neutro, pode ser o nosso sabonete de aloe vera, pode ser um sabonete de vitamina C, pode ser um sabonete suavizante, tá? Então, aqui a gente tem aí opções para indicar o uso desse sabonete aí para remoção desse produto, tá? Durante o uso é importante manter a pele bem hidratada, evitar a exposição solar direta, utilizar protetor solar regularmente para prevenir queimaduras solares e escurecimento da pele. Então, a gente evita sair com um produto também no sol, tá? Por isso que a gente tem que finalizar com FPS para fazer essa proteção. E mesmo se ele removeu e não passou nada, lembra que a pele sofreu uma ação da cisteamina, né? Então, a gente tem que fotoproteger depois também, tá? Posso aumentar o tempo de aplicação da cisteamina? Então, aqui é outro ponto, né? Lembrando que a gente conversou muito sobre isso. Inicia 15 minutos para esse paciente, para esse profissional conhecer, né, a reação ali da cisteamina na pele do paciente, e depois ele vai aumentando aí, de acordo, né, com a recomendação do profissional, ele pode ir aumentando esse tempo também de uso em casa, tá? Quais são os efeitos colaterais? Gente, a maioria, né, pode causar uma leve irritação em peles já muito com predisposição, né, a essa sensibilidade. O que que é aqui elas relataram? Coceira, tá? Enquanto estava com a máscara, tirou, não tem mais coceira. Sensação de calor, parecia que tinha tomado sol, tá? E o ressecamento, tá? Então, esses são alguns efeitos colaterais que são super fáceis de contornar aí, tá? Então, recomenda-se antes da aplicação, o paciente já tem esse histórico de alergia a tudo, vamos fazer então um teste de contato, tá? Então, o profissional ele tem que entender que pacientes muito sensíveis, ele tem que sempre fazer ali uma prova do toque, tá? Posso me expor ao sol enquanto uso a máscara de cisteamina? O ideal, gente, é não sair no sol com esse produto, tá? Por mais que eu tenha passado FPS, gente,
eu ainda evito, peço para evitar essa exposição solar direta, tá? Então, o uso do protetor solar, para quando esse paciente, né, faz o procedimento durante o dia, é o obrigatório, tá? Eu não posso. Agora, final da tarde, quando eu já não tenho exposição solar à noite, eu posso finalizar com a máscara e esse paciente ir para casa, tá? Mas durante o dia, se ele for tomar sol da sua clínica até o carro, ele vai ter que ter obrigatoriamente protetor solar, tá? Senão aí a gente pode ter uma queimadura, pode realmente piorar o quadro, tá? Do melasma. Cuidados com a máscara de cisteamina. A gente tem que evitar, então, a exposição direta, manter a pele hidratada, por isso que, ó, já faz o kitzinho ali, ó, ácido hialurônico mais GF, tá? Não utilizar outros produtos potencialmente irritantes. Então, a gente sabe que tem umas consumidoras finais aí que adora, né, misturar hidroquinona com ácido retinóico e tá lá usando a cisteamina. Então, o profissional, ele tem que saber orientar esse paciente dele. Está fazendo tratamento com ele a base de cisteamina, corta os outros que ele já utilizava, porque às vezes vai na dermatologista e fica fazendo uma misturança, aí a cisteamina vai irritar a pele, tá? Seguir as orientações de tempo de aplicação para evitar, porque imagina, se essa paciente dorme com a cisteamina, no dia seguinte ela vai ter uma sensibilidade e irritação, tá? E aí, quando a gente irrita um melasma, ele vai ter efeito rebote, tá? Não que isso vá acontecer de uma forma tão acelerada como se eu tivesse feito ali realmente um peeling muito agressivo, mas a gente não quer sensibilizar de jeito nenhum, essa nem é a proposta do nosso protocolo, tá? E usar o protetor regularmente. Máscara de cisteamina é adequada para peles sensíveis? Sim, ela pode ser utilizada para peles sensíveis, lembrando sempre do teste de sensibilidade antes da aplicação, tá? Porque se essa paciente for muito sensível e ela, né, tiver ali só algumas reações mais leves, como um eritema, às vezes essa coceira que eu falei para vocês, dá para a gente continuar. Agora, quando ela está com ardor que não passa, ela vai aumentando, né, ali o nível da ardência, a vermelhidão começa a ficar excessiva, ela deixa de ser um tom rosado e vai para uma cor mais avermelhada. Quando ela tem edema, tá? Aí realmente vai ter que interromper o uso do tratamento e aí realmente tem que consultar a profissional que ela fez o tratamento, tá? A máscara de cisteamina pode ser aplicada na acne ou inflamação? Aqui, gente, nós temos que pensar em pele extremamente inflamada, acne severas. Eu vou entrar com a cisteamina? Não, gente, não é o momento ainda, tá? Posso trabalhar numa acne leve, aquela acne que já está hiperpigmentando por conta da inflamação? Posso. Mas se é aquela acne muito inflamada, aquela acne purulenta, que eu preciso primeiro controlar a flora bacteriana, melhorar a saúde, melhorar ali a função sebácea, deixa para tratar a cisteamina depois, tá? Senão a gente pode sobrecarregar, né? Quando eu falo acne muito inflamada, graus mais severos, e até mesmo a rosácea, se a gente entra com a cisteamina, a gente pode piorar essa inflamação, irritar uma área já inflamada, tá? Então, por isso que a gente tem que avaliar ali se é o momento correto de entrar com a cisteamina, tá? Quanto tempo deve ser utilizado as aplicações da máscara cisteamina profissional? Então, a cada 7 dias, uma sessão. Paciente que fica com a pele muito sensível, a gente pode indicar para o profissional 15 dias. Então, ela pode fazer uma sessão de niacinamida, uma sessão do protocolo, né, Sistemax Promelan. Faz uma sessão de niacinamida, depois faz uma sessão do nosso Sistemax Promelan. Posso fazer Glass Skin? Pode, faz uma sessão de Glass Skin, depois, na outra semana, faz um protocolo de Sistemax Promelan. Então, eu consigo, ó, encaixar vários protocolos quando a minha pele, ela fica muito sensível com uma aplicação, tá?
Ah, Vivian, aqui eu não coloquei, mas eu vou colocar quartzo peel. Gente, pensando aqui, eu até conversei com a Mel esses dias e ela me deu uma super ideia. A gente vai montar um método, né, junto com o quartzo peel. Imagina nós entrarmos com a cisteamina para preparar essa pele, né? Então, modular essa inflamação, diminuir, a produção de melanina. Então, a gente vai realmente cuidar da saúde do melanócito, trazer o verdadeiro clareamento antes do quartzo peel. Gente, nosso resultado vai ser muito mais superior, menor chances de intercorrência, de hiperpigmentação, de efeito rebote. Fez o quartzo peel, então eu tenho que deixar 7 dias ali, 7 a 10 dias. Tudo depende da cicatrização, da renovação celular. Pele íntegra. Pode fazer o pós-quartzo peel também com o Sistemax Pro-Melan, tá? Então, olha só, é um protocolo muito versátil, a gente consegue trabalhar. Hã? Pessoal, está me escutando? Sim. Oi, estamos te escutando, sim. Aham. Ah, então tá bom, gente. É porque a minha companheira falou assim, caiu aí. Então, olha só, é um protocolo que a gente vai conseguir unir, né, junto com outros protocolos para realmente entregar ali um verdadeiro gerenciamento da pele, tá? É possível fazer nas áreas do rosto, em outras áreas além do rosto? Sim, gente, a gente pode fazer pescoço, porque pescoço, decote também pode ter melasma. Aquelas manchas solares de mãos, antebraço, posso fazer. Posso fazer virilha, axilas, lembrando que a gente, né, não pode invadir áreas de mucose, mas pode, né, áreas delicadas, pode sim, tá? Então aqui a gente tem um ativo extremamente multifuncional, que eu consigo até trabalhar outros protocolos em outras áreas, tá? É importante que a pele seja monitorada quanto a possíveis reações, principalmente nas áreas mais sensíveis, tá? Então, quando eu for trabalhar axila, virilha, né, eu tenho que ter um acompanhamento maior ali para saber se eu vou sensibilizar mais ou não, porque eu tenho, assim como o quartzo peel, né, nós temos áreas de atrito, áreas mais úmidas, né, área que realmente eu tenho ali a roupa abafando, tá? Então, os mesmos cuidados, né, em acompanhar esse paciente não deixa de ser diferente do quartzo peel, tá? Quanto tempo de recuperação, máscara cisteamina? Isso quando eu falo máscara cisteamina, gente, é o do profissional, o protocolo profissional, tá? Depois eu vou colocar entre parênteses para vocês não se confundirem. Aqui, gente, vai depender muito de paciente para paciente. Como eu disse para vocês, 7 dias já é um tempo de recuperação. Ela não é um protocolo que às vezes nem descama, tá? Esse não é o intuito, né? Protocolo despigmentante nem sempre descama. Mas tem sempre aquela paciente que qualquer renovação celular, ela já tem uma descamação invisível, tá? Eu tenho que ter aqui como grande ponto de partida para uma segunda aplicação a pele íntegra, tá? Então, aqui há 7 dias, uma vez por semana, pacientes mais sensíveis indiquem aí a cada 15 dias, tá? E é sempre importante a orientação né, do profissional para o cuidado pós-aplicação desse paciente, tá? Principalmente em relação à hidratação e uso do FPS. Pode ser usado em gestantes, gente, embora a gente não tenha nada, né, documentado, enfim, não tenha algo que evidencie que realmente é um ativo que vai comprometer a saúde do feto, da mãe, mas a gente tem uma grande alteração hormonal, a pele fica muito mais sensível, então, nesses casos, nós devemos evitar o uso desse tipo de produto, desse tipo de protocolo nessas pacientes, tá? Então, qualquer ativo, né? A gente fala isso mesmo também na linha em que tem ácidos, né? O ácido salicílico. Sem uma orientação médica, essa orientação não pode vir da gente, tá? Então, durante essa gestação, ela pode ficar muito mais reativa à cistemina, por exemplo, e tem ácido glicólico, e aí sim ela pode ter um problema, né? Uma hiperpigmentação, uma irritação, e olha, ela está no momento que ela não pode ter alergia, ela não pode ter uma irritação, tá? Então,
paciente, quer fazer? O profissional vai ter que conversar com o obstetra, vai ter que ter uma orientação e uma liberação médica para fazer esse procedimento, tá? Cisteamina em pacientes com a pele muito oleosa. As minhas pacientes com pele oleosa aqui adoraram, tá? Porque elas sentiram que teve essa redução da produção de sebo e por conta da renovação celular do ácido glicólico, a textura melhorou muito, tá? Então elas não tiveram ali essa grande reclamação, era uma reclamação que a gente estava até ali esperando, né? A pele vai ficar muito oleosa, muito pelo contrário, elas estão adorando o efeito ali desse leve ressecamento, mas não porque ela resseca, né, que eu tenho uma pele saudável, então eu tenho que complementar com a hidratação sempre, tá? A máscara de cisteamina pode ser aplicada em áreas sensíveis, como a área do redor dos olhos. Aqui, gente, não é recomendado passar muito próximo, tá? A linha ciliar, a pálpebra móvel, tá? Mas essa pigmentação aqui, mais perto aqui do sulco nasojugal, aquela oleira mais, né, que realmente que desce aqui para a região próxima do zigomático, a gente consegue trabalhar. Lembrando que quanto mais próxima da linha ciliar, a minha pele vai ficando mais fina. Então, a chance da cisteamina ficar mais, sensibilizar mais essa área é maior, tá? Então, quando o profissional passar próxima aqui essa região das olheiras, pergunte para ele como que o paciente vai evoluir, porque pode ficar um pouco mais sensível do que o restante da face, em que eu tenho uma espessura maior, tá? Posso passar em clientes com a pele muito seca, desidratada? Gente, a gente sabe que pele seca responde muito mal aos procedimentos, tá? Então, eu tenho dificuldade de permeação, a regeneração fica comprometida, né? A nossa pele, ela até responde, ela até recebe estímulo, mas não responde, tá? Então, aqui eu aconselho sempre indicar esse profissional nesse tipo de pele, sempre revitalizar antes, né? Fazer umas sessões de hidratação com a nossa linha de halo, para depois entrar com o tratamento de cisteamina, tá? E a cliente final, a consumidora final, ela vai levar o ácido hialurônico mais GF para complementar o reforço dessa hidratação, tá? Com o gel de cisteamina em casa, tá? Existe alguma contraindicação para o uso de máscara de cisteamina? Gente, alergias, né? Então, aquela paciente muito alérgica a tudo, tá? Então, desconfie, tá? Que pode ter ali uma sensibilização maior. Pele irritada, ou com inflamação, ou com a própria acne, né? Uma inflamação muito ativa. Então, a paciente está com dermatite, psoríase, pode passar? Não. Rosácea? Não, tá? Então, a gente não vai indicar esse procedimento para esse tipo de pele, tá? Porque a cisteamina, ela pode ativar uma rosácea, por exemplo. Pele não íntegra ou descamando. Então, de repente, ela veio da praia, queimou, né? E ela tá naquela fase em que tem descamação. Vou lá e passo a cisteamina em cima. Posso ter uma alergia? Posso ter uma irritação? Sim. A paciente fez um peeling químico. E aí tá descamando ainda, né? Ou fez o quartzo peel e ela ainda tá descamando. Não façam a cisteamina enquanto a minha pele não tiver 100% íntegra. E a gravidez e lactação, sem uma orientação médica do dermatologista, a gente não recomenda, até porque nós não fizemos testes de segurança, tá? E aqui, para fazer um resumo das informações, então a gente tem a máscara de cisteamina com essa densidade, essa textura selante, tá? Então ela fica realmente, você sente ela na pele, fazendo essa oclusão até para ter maior permeação da cisteamina. Nós temos, então, ativos extremamente estratégicos e o que mais se destaca na máscara profissional é a combinação. Ai, aqui eu inverti, tá, gente? Peraí, deixa eu até consertar aqui. É aqui. Opa. Se não esqueço, pessoal, eu já envio esse material para vocês. Pronto, aqui. Então, o que mais se destaca na máscara profissional de cisteamina
essa combinação sinérgica entre glutationa e a nossa cisteamina, e no gel de cisteamina, tratamento integrado, é a combinação aí estratégica, né, tanto da cisteamina com astronexâmico, mais com pólido glutâmico, para conseguir fixar a água e diminuir esse efeito de ressecamento que pode acontecer em algumas peles devido à cisteamina, tá? Lembrando que esse produto, gente, ele tá em pump, então ele fica muito seguro, a fórmula fica estabilizada. E também não está aqui, mas ele é livre, tá, de glúten, livre também de derivados de lactose, tá? Então, ele é um produto que não tem um potencial inflamatório, tá? Tudo bem? E dentro do nosso portfólio, então, ele tem uma sinergia excelente, tá? Aqui eu vou trazer alguns, não tenho um slide, mas anotem aí. Eu tenho 2 dicas para dar para vocês. Lá no nosso protocolo, antes da aplicação do ácido mandélico, em peles muito espessas, você poderá dar uma dica do uso da máscara Glico mais H. Tá? Então, ela aplica a máscara Glico mais H, deixa lá os seus 10, 15 minutinhos, vem com ácido mandélico, retira, Clarifusion, não retiro, tá? Eu tenho que fazer essa sobreposição e eu venho com a aplicação, né, da máscara seladora de cisteamina, tá? E dentro do meu portfólio agora, de clareamento, nós temos a máscara de algo arco-íris. Então, mais uma máscara que você pode também sugerir ali para o seu profissional, tá? Para complementar, né, a etapa de clareamento dentro do protocolo, tá? Então, são dicas para encadeamento de vendas, tá? Porque às vezes, se a gente mostra um protocolo muito grande, assusta o profissional. Mas você, com sua consultoria, você pode ir lá, né, colocar dicas, ó, pele espessa, né, experimenta essa máscara, a gente vai melhorar a permeação da cisteamina, tá? Então, com um jeitinho aí de vocês, vocês podem até aumentar aí a venda, o ticket médio do protocolo, tá? Tudo bem, pessoal? A outra coisa que eu não coloquei, e vou colocar no FAQ, tempos ideais para procedimento, seja um ultrassom, uma radiofrequência, tá? Sempre aqui o tempo é menor em relação ao quartzo-pil, tá? Então, aqui, 7 dias, estou liberada para fazer uma radiofrequência, um ultrassom, um microagulhamento, tá? O que eu mais tenho medo, tá? E que algumas profissionais elas vão fazer, mas eu aqui já vou dar essa dica para vocês, que é fazer o uso da cisteamina durante a limpeza de pele, tá? Lembra que na limpeza de pele, gente, nós oscilamos o pH? Lembra? Vamos ver aqui, gente. Quem lembra? Qual é a etapa em que a gente oscila o pH da pele? Treta. Prieta. Então, a gente mexe com qual pH? Básico. Então, a gente vai lá para o pH mais alcalino, tá, gente? Então, peraí, pessoal, que estou colocando aqui. Peraí. Minha bateria estava acabando, eu tive que voltar aqui para o meu escritório. Então, aqui, pessoal, a trieta, a função, né, da emoliência é realmente levar o pH para o alcalino, para que eu possa ter aumentar essa flexibilidade, facilitar essa saponificação, né, e facilitar a própria extração dessa pele. Então, dentro do protocolo de limpeza de pele, não parece, mas a gente, né, danifica um pouco a barreira. Por isso que a proposta da Ardicus, trazendo a lantoína, é favorecer essa regeneração rápida da pele, tá? Porque o próprio procedimento da limpeza de pele pode sensibilizar ali o comportamento da nossa barreira, tá? Agora, se eu venho com uma cisteamina, a grande chance dessa paciente ter uma intercorrência é muito grande, tá? Então, não vamos sugerir, tá? A limpeza de pele já com a cisteamina. Qual que é a minha solução para eu entregar uma limpeza de pele clareadora?
você já pode acrescentar, por exemplo, a máscara enzimática junto com a máscara alga arco-íris. Então, aí você já entrega uma limpeza de pele clareadora. E aí, depois de 7 dias, você já está liberada para iniciar, né, o protocolo aí. Ai, gente, Sistemax Pro Melan, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham, né, tirado algumas dúvidas. Lembrando que outras vão surgir. E eu peço que vocês compartilhem no chat aqui para eu começar a desenvolver aqui um FAQ mais completo para vocês. Obrigada, Vivian. Foi ótima, viu? Ótimo Foi treinamento. Que bom Foi que vocês ótimo. gostaram, gente. Deixaram aqui as dúvidas? Sim, dúvidas Ai, e adoramos. sugestões já estão tudo aí. Adoramos, foi ótimo. Nossa. Gostou? Então tá bom, gente. Eu fico feliz por ter contribuído. Aproveitando também aqui o nosso time de técnicas e gerentes, nós teremos mais um treinamento para multiplicadores com um tema de lipedema, tá? Mel, só me recorda qual que é o dia. É um treinamento mais robusto também, para vocês 8. entenderem aí. Dia 8, filha. Isso. Isso, dia 8. Dia 8, então, já deixa aí um save de date para o tratamento do lipedema, tá? Para vocês aí, para me ajudarem vocês a direcionarem esses workshops e cursos, porque agora vai ter muita procura, lipedema tá em alta. E é isso, meninas. Vou concluir aqui o material com as perguntas que vocês fizeram, vou lá validar com o time de comunicação científica e a gente libera um FAQ bem completinho para vocês. E ao longo aí, né, dos nossos lançamentos, dos nossos workshops da Sisteamina, vocês vão repassando essas dúvidas aqui para nossa equipe, tá? Nossa equipe aqui técnica, e aí nós vamos dando essa assessoria, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Vivi, Tudo certo. obrigado. Foi Obrigada. ótimo. Muito obrigada, Parabéns. gente. Boa tarde Boa tarde e para boas todos. vendas para vocês. Vai ser um sucesso. Obrigada. Mandar para ele provar o negócio do lançamento. Aí ele manda dia 8, mas também em cima, né? Eu estava falando lá com essa sobre essa volta, assim, que a gente mudar, né? Não queria. Eu estava falando, cara, de repente a gente consegue já sair, porque a mãe conseguiu dividir para o paquete que a gente consegue, né? Divulgar, correr atrás, não ver.